Quer ler literatura brasileira e não sabe por onde começar? Que tal eu te ajudar trazendo uma lista dos 20 livros mais importantes da literatura brasileira? Para a gente poder usar um critério aí que fizesse sentido e fosse concreto, eu resolvi analisar os últimos 14 anos do vestibular da FUVEST, que é considerado o maior do país. A partir dessa análise, eu trouxe para vocês um ranking de quais são os 20 livros mais importantes da literatura brasileira. Só que antes de irmos para o nosso ranking, vamos ver o que rolou na gravação de hoje. Graças a Deus teve uma gravação, né? Você não vai acreditar, Tinho, não estava gravando. Não tava gravando, cara? Não estava gravando. Ah, não acredito, velho. Não apertei para gravar. Vamos começar tudo de novo. Você falou João Guimarães Rosa, não é Graciliano Ramos? É Graciliano Ramos. A pessoa é louca. Ainda bem que você estava ouvindo, hein, Tinho? Dia 1º de maio, vulgo ontem, se você está assistindo a esse vídeo no dia que eu estou publicando aqui no YouTube, dia 2 de maio, foi comemorado o Dia da Literatura Brasileira em homenagem ao nascimento do escritor José de Alencar, tido aí como um dos mais importantes da nossa literatura. E já que o Alencar é figurinha carimbada nos vestibulares ao redor aí do país, eu resolvi analisar os últimos 14 anos do vestibular da FUVEST para montar essa lista para vocês. Como, graças a Deus, a nossa literatura é muito rica e muito vasta, eu tive que usar um norte para ter um universo um pouquinho mais palpável e fazer uma lista que fizesse um mínimo de sentido. Mas eu sei que a FUVEST não é o único vestibular, eu sei também que toda a lista é arbitrária, mas eu acho que a ideia aqui é você ter essa lista como um norte, e você que está aí em busca de dicas de leitura, de se aprofundar um pouquinho mais na literatura brasileira, você vai ter aí 20 opções. E caso você tenha sentido falta de algum autor, alguma autora que é assim o seu queridinho do coração, deixa aqui nos comentários para mim também. Eu, por exemplo, senti falta de mais mulheres nessa lista aí das leituras obrigatórias da FUVEST. Mas pelo menos a notícia positiva, a FUVEST tem procurado colocar aí na sua lista de leituras obrigatórias pelo menos uma mulher desde o vestibular da FUVEST 2018. Que no caso foi em 2017. É sempre aquela confusão, né? O nome do vestibular é um ano para frente, mas ele aconteceu um ano para trás. Então eu vou padronizar aqui e falar o nome do vestibular para eu não me confundir, você não se confundir e a gente conseguir aí se entender. E agora que os recadinhos foram dados, bora pro ranking para ver quem será que é o livro preferido aí da FUVEST e então será o nosso mais importante da literatura brasileira. Se você imagina aí quem vai ser o campeão, deixa também nos comentários, mas você tem que pausar o vídeo e escrever o comentário e continuar. Não vai valer dar uma roubadinha, hein? E em 20º lugar, temos o livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Nos últimos 14 anos, esse livro foi pedido uma única vez no vestibular da FUVEST 2009. Ele é um livro de poesia e mesmo que a poesia não seja assim a sua praia, eu acho que super vale a leitura desse livro, porque o Drummond integrou família, amigos e o cotidiano dele com os problemas sociais da época em que esse livro foi escrito. Ele também aproveitou para questionar aí a função da poesia e as relações humanas e provavelmente vai fazer você se apaixonar pela poesia. Em 19º lugar, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Mais uma vez aí um livro de poesia que também foi pedido uma única vez pela FUVEST. No caso, esse livro é parte da leitura obrigatória da FUVEST 2022. E por conta de ser mais recente, né, eu acabei usando isso como um critério de desempate para colocar esse livro uma posição mais para frente do ranking.
Esse é o primeiro livro do Drummond e reúne aí os seus poemas desde 1925. E tem, entre os poemas, tem aí um dos poemas mais famosos do escritor, se não o mais famoso, aquele que tem o nome de No Meio do Caminho. Sabe? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, no meio do caminho. Esse poema estreou em 1928 na revista de Antropofagia e vocês acreditem, ele provocou um escândalo na época. Em 18º lugar, 9 Noites de Bernardo Carvalho. O livro do autor contemporâneo começou a ser pedido no vestibular FUVEST 2021 e ele se manteve aí na lista para 2022. Esse autor, Bernardo Carvalho, ele é vencedor de diversos prêmios na área de literatura, inclusive o prêmio Jabuti, que é considerado aí um dos mais ou o mais importante da literatura brasileira, em 2004 e em 2014. Essa é uma história baseada em fatos reais. O escritor Bernardo Carvalho vai contar a trágica trajetória do antropólogo Buell Quine. Não sei como é que fala esse nome. Ele usou aí um equilíbrio perfeito entre realidade e ficção. E o autor também utilizou diferentes elementos aí para criar uma narrativa que não dependesse apenas da escrita, como por exemplo, personagens e fotos da década de 1930. E aí, na época que esse livro foi lançado, que foi no ano 2000, esse livro foi super inovador e causou aí todo esse rebuliço, inclusive de levá-lo ao vestibular da FUVEST. Em 17º lugar, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Mais uma vez um livro de poemas. Pessoal que gosta de poema não tem nada a ver com isso, hein? Esse livro também começou a ser pedido aí no vestibular da FUVEST 2021 e segue na lista para 2022. Temos aí uma coletânea da escritora brasileira que vai abordar aí a história de Minas. A Cecília Meirelles vai falar do início da colonização, passa pelo século XVII e chega até a Inconfidência Mineira. Cecília Meirelles é a segunda mulher a fazer parte aí da lista da FUVEST nos últimos 14 anos. E acho que só isso aí já seria um motivo para você querer ler um pouquinho mais dela. Em 16º lugar, Campo Geral, do João Guimarães Rosa. Esta novela... Pelo amor de Deus, pessoal, novela não é nada tipo Manuel Carlos, sabe? Aquelas coisas que passam na televisão. Novela nada mais é do que uma história um pouquinho maior que um conto, mas menor do que um romance. Então essa novela aí do João Guimarães Rosa foi pedida nos 2 últimos vestibulares da FUVEST. E ela vai narrar a história de um garoto chamado Miguelinho. A gente vai passar aí desde quando ele é crismado até perder a sua inocência. Se é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Esse texto foi publicado inicialmente na obra Corpo de Baile em 1956. E aí, mais tarde, foi publicado também no livro Manuelzão e Miguelim, de 1964. Em 15º lugar, Antologia Poética, de Vinícius de Moraes. Aparentemente, os livros de poesia não são muito bem quistos assim pela FUVEST, né? Mas essa antologia foi pedida aí 3 vezes ao longo dos últimos 14 anos. E ela apareceu aí pela última vez no vestibular FUVEST 2012, que foi inclusive o que euzinha prestei para estudar letras na USP. Antes de se tornar um dos maiores compositores da música brasileira, o Vinícius de Moraes já era consagrado na parte aí da poesia. Os seus versos marcam mais de 50 anos da literatura brasileira. E esse livro vai mostrar aí que o Vinícius de Moraes teve a sutileza, a delicadeza de se atualizar, de conseguir misturar o culto com o popular, o erudito com as coisas mais simples. E por isso fica aí como sugestão de uma leitura que vai valer a pena. Em 14º lugar, Minha Vida de Menina, de Helena Morley.
O livro começou a fazer parte da lista de leituras obrigatórias no vestibular FUVEST 2018 e ele permaneceu aí na lista até a FUVEST 2020. Temos aí um livro em forma de diário que tem como pano de fundo um Brasil que acabou de abolir a escravidão e proclamar a República. O país fica adolescente junto com a escritora, então você já imagina aí o que pode vir por trás disso. Em 2004 foi lançado o filme Vida de Menina, que foi inspirado nesse livro. É muito significativa a entrada da Helena Morley na lista de livros obrigatórios da FUVEST, porque nesse período aí que eu analisei, que foi a partir da FUVEST 2009, a Helena foi a primeira mulher a fazer parte da lista de livros obrigatórios, e isso aconteceu apenas na FUVEST 2018. Em 13º lugar, Quincas Borba, de Machado de Assis. Esse romance escrito por Machado de Assis apareceu aí nas 3 últimas listas da FUVEST. E ele foi desenvolvido aí a princípio como um folhetim, que é uma coisa que ia sendo publicada capítulo por capítulo. A publicação aconteceu na revista A Estação entre os anos de 1886 e 1891. E aí foi publicado definitivamente como livro em 1892. Nessa obra, o escritor aí critica os costumes e a filosofia do seu tempo e vai narrar a história de um personagem chamado Rubião. Essa narrativa vai se dar em terceira pessoa e o Rubião aí é um rapaz ingênuo que vai se tornar herdeiro e discípulo do Quincas Borba. Ele foi enganado pelo seu amigo Cristiano, Deus me livre de um amigo desse, hein? E pela sua esposa, Sofia. É um romance que trata principalmente da transformação do homem em objeto do homem mesmo e a sua coisificação. Em 12º lugar, Angústia, de Graciliano Ramos. Temos aí mais um livro que está nas 3 últimas listas do vestibular da FUVEST e traz um romance do Graciliano Ramos na época em que ele ficou preso durante o governo do Getúlio Vargas. A obra é narrada em primeira pessoa e traz aí a história do personagem Luiz da Silva. Ele é um funcionário público de 35 anos, solitário, desgostoso da vida e que acaba se envolvendo aí com a sua vizinha Marina. Epa! Luiz vai misturar os fatos do passado com o presente. Em 11º lugar, Tio, de José de Alencar. O livro de José de Alencar foi cobrado 4 vezes pela FUVEST no período do vestibular de 2013 a 2016. Temos nessa história a trajetória da personagem Berta, que tem o apelido de Tio. Se você achou que Tio era por causa do sinalzinho gráfico, se enganou. Berta ou Tio é a típica heroína aí dos romances, aquela alma bondosa, que ajuda todo mundo, uma pessoa generosa. Esse é o 3º romance regionalista de Alencar e ele é ambientado numa fazenda paulista em 1846. Em 10º lugar, Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Se você achou que a FUVEST tinha desistido dos poemas, se enganou! Esse livro também foi cobrado 4 vezes no período do vestibular de 2013 a 2016. Esse é o 3º livro de Carlos Drummond de Andrade e foi publicado em 1940. Nesse livro, Drummond vai trazer ao longo de 28 poemas a sua preocupação com o mundo que estava vivendo, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial e que foi fragilizado pela ditadura da Era Vargas. Em 9º lugar, o meu queridinho Dom Casmurro, de Machado de Assis. Por mim, esse aqui era o primeiro. Mas não fui assim tão subjetiva. Eu amo demais esse livro e, pelo visto, a FUVEST também. Se bem que só pediram esse livro entre os vestibulares 2009 e FUVEST 2012. E desde então, o coitado não apareceu mais nas listas. Temos aí uma das maiores tretas do universo literário.
traiu ou não traiu. Você vai acompanhar aí a trajetória do personagem Bento, ou Bentinho. Será que ele é surtado? Tudo vai depender de como você vai ler essa história. Essa narrativa tem como base o relacionamento de Bentinho e Capitu e o ciúme que surgiu a partir disso. O texto é repleto de ironia e de intertextualidade, isso é, textos que conversam com outros textos, por exemplo, textos de Shakespeare. Texto. Eu acho que vale demais a leitura e se você tivesse que escolher um só livro para ler dessa lista, eu leria esse. Em 8º lugar, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Mais um livro de poemas voltando aí para a parada de sucessos, hein? Claro Enigma é uma obra composta por 42 poemas e está situado aí numa época em que teve início a Guerra Fria. Ele já foi pedido pela lista da FUVEST 5 vezes, sendo que a última foi FUVEST 2021. Em 7º lugar, Sagarana, de João Guimarães Rosa. Como uma fênix, esse livro aí ressurgiu das cinzas. Ele tinha sido pedido uma vez na FUVEST 2009 e aí depois de um tempo a FUVEST trouxe esse livro de volta. Esse livro voltou a ser um queridinho na FUVEST 2017. Temos aqui um livro de contos com a linguagem inovadora do João Guimarães Rosa, que ele é conhecido aí pelo neologismo, que é criar palavras, criar termos para a língua portuguesa. A história tem a ver com a vida rural de Minas Gerais. Ele mistura o real com o imaginário e às vezes tem uma história dentro da história. Aquela coisa, que às vezes dificulta pra gente entender. É tipo aquele meme da Nazaré Tedesco, sabe? Tipo, onde estou? Em 6º lugar, Iracema, de José de Alencar. Esse livro foi cobrado 7 vezes nos últimos 14 anos. E ele vai trazer uma explicação poética para as origens da terra natal do José de Alencar, que é o Ceará. Tem até no subtítulo, Lenda do Ceará, a questão da Virgem dos Lábios de Mel, que vai ser a grande heroína aí da história. Ela se tornou o símbolo do Ceará e o seu filho Moacir, que foi fruto aí do seu relacionamento com o colonizador Martim, seria o símbolo da união dessas duas raças. A história é uma representação do que aconteceu com a América na época da colonização europeia. Agora nós vamos entrar no nosso top 5. Será que você ainda continua acertando quem é o campeão ou ele já passou? Em 5º lugar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tenho certeza que agora um monte de gente perdeu o palpite aí, hein? Eu poderia considerar que houve um empate entre Iracema e Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque os dois livros foram pedidos 7 vezes pela FUVEST. Mas como Machado de Assis apareceu aí na lista de forma geral mais vezes do que o José de Alencar, eu usei isso como um critério de desempate. Esse é aquele livro que figura aí na categoria ame-o ou deixe-o. Eu não vou falar para vocês qual que é a minha opinião, mas vamos dizer que ele não faz parte da primeira. Temos aqui uma história narrada em primeira pessoa e o seu defunto autor, Brás Cubas, vai contar a sua trajetória depois de ter morrido. Na minha opinião, a verdadeira brisa, Me desculpa aí quem gosta do Memórias Póstumas, eu sei que, como eu falei, é uma coisa polarizada esse livro. Brincadeiras à parte, o livro critica com ironia e pessimismo os costumes da época. Mas, no entanto, não está livre daquelas coisas dos romances românticos, sabe? O Brás Cubas não vai deixar de fora os seus romances, seus amores e as suas paixões. E se você achou que esse era o campeão da FUVEST, sinto muito te desapontar.
Em quarto lugar, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. 8 vezes solicitado nas listas de livros obrigatórias da FUVEST. Esse livro foi escrito na época do Romantismo, do Rio de Janeiro do século XIX, e retrata pela primeira vez a figura do malandro. Tchucu, tchucu, tchucu. Por ser originalmente um folhetim, que foi publicado aí, como eu já expliquei para vocês, semanalmente, capítulo por capítulo, o enredo tinha que prender a atenção do leitor. Então, a gente vai encontrar aí capítulos curtos e, de certa forma, até que independentes. Em geral, aí, um capítulo ele vai ter um episódio completo da história. Só que isso faz com que a trama seja complexa e, às vezes, a gente pode se perder um pouquinho aí no que está acontecendo, porque vão ter várias narrativas ao mesmo tempo dentro de um mesmo livro. Em terceiro lugar, chegamos agora no pódio, hein? Capitães da Areia, de Jorge Amado. Também com 8 aparições nos vestibulares da FUVEST, o livro Capitães da Areia teve aí no critério de desempate a questão de ter sido pedido há menos tempo, no caso, na FUVEST 2017. Esse livro faz parte do movimento Romance de 30, que marca aí uma mudança do modernismo da década anterior. Então é um livro agora que vai ter a questão de engajamento com causas sociais, de ousar um pouco mais na narrativa literária. Nesse livro, Jorge Amado vai retratar a vida nas ruas de Salvador. Na época aí em que o livro está sendo narrado, houve uma epidemia de bexiga, no caso varíola, e também tem a perseguição da polícia aos menores infratores. Toda ação tem uma reação, e aí o grupo de meninos que faz parte dessa história também acaba reagindo de uma forma agressiva ao que eles vivem aí ao longo da vida nas ruas de Salvador. Quem será que é o segundo lugar? Em segundo lugar, O Cortiço, Aloísio Azevedo. Com sua presença marcante em 11 de 14 vestibulares analisados da FUVEST, esse livro não tem como falar que não é um queridinho da FUVEST, da USP. Esse livro ele denuncia as péssimas condições das estalagens de cortiços, como o próprio nome já diz, ambientados aí no Rio de Janeiro do século XIX. A obra descreve a ascensão social do comerciante português João Romão. Ele é dono de uma venda, de uma pedreira e de um cortiço que é próximo a um sobrado de um patrício que tem muito dinheiro chamado Miranda. Aí a rivalidade entre o João Romão e o Miranda aumenta conforme vão aumentando as casinhas do cortiço. Na maioria dos casos, essas casas são alugadas pelos empregados da pedreira, que também fazem compras na venda do João Romão. Então aquele nó, né, galera? Aquela coisa assim, tá tudo junto e misturado. E dessa forma, o João Romão começa a ficar rico rapidamente. E agora nós vamos para o nosso campeão. Será que você acertou quem é? Em primeiríssimo lugar, Vidas Secas, Graciliano Ramos. E o nosso campeão de favoritismo da FUVEST, o Vidas Secas, também apareceu 11 vezes dos 14 vestibulares analisados. Mas aí você vai provavelmente me perguntar: mas Lívia, se ele também apareceu 11 vezes, por que ele ficou em primeiro lugar? E o que acontece é que o Graciliano Ramos foi o único autor que apareceu em todos os vestibulares dos últimos 14 anos. Ou apareceu o livro Vidas Secas, ou apareceu o livro Angústia. Na minha humilde opinião, esse livro faz jus em estar em primeiro lugar, porque ele é um livro assim super profundo, que faz assim uma diferença quando a gente lê, porque mesmo ele tendo sido escrito há tanto tempo, infelizmente ainda é super atual para retratar a questão da seca no Nordeste. Provavelmente esse livro vai mexer com o leitor, ele mexe assim com a gente, porque ele retrata a vida de uma família de retirantes. E essa família ela tem uma condição assim subhumana. A gente fica bem emocionado ao ler as palavras tão lindas assim que o Graciliano Ramos
colocou nessa história. Ele vai abordar questões como a seca, a fome, a miséria, e ele vai dividir o livro em 12 capítulos, e cada capítulo é narrado pelo ponto de vista de um dos personagens da história, mesmo com o narrador sendo em terceira pessoa. E aí, se você gostou desse estilo de vídeo que eu deixei a minha veia professora falar um pouquinho mais, deixa o seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, me ajuda demais, né, a divulgar esse vídeo, a fazer com que mais pessoas queiram ler literatura brasileira, que é o principal objetivo desse vídeo. E caso você queira comprar algum dos livros mencionados, eu vou deixar aqui na descrição o meu link da Amazon, e comprando por ele você me ajuda no crescimento do canal. There is art because life is not enough. Ferreira Goulart.